Olá, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir na análise dos princípios constitucionais tributários. Paramos no princípio da isonomia, vamos prosseguir a partir dele. Deixem-me compartilhar com vocês aqui o slide. Princípio da isonomia. Veja, o princípio da isonomia no direito tributário, né? O princípio da igualdade no direito tributário é o princípio da igualdade que conhecemos do direito constitucional aplicado às relações tributárias. Conferir tratamento igual àqueles que se encontram na mesma posição, ou seja, tratar de forma igual os iguais, e conferir tratamento desigual para aqueles que estão em situação de desigualdade, na medida de suas desigualdades. Tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Olha o que diz o 150, inciso 2. Sem prejuízo de outras garantias, é vedado aos entes políticos: 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Proibida qualquer distinção, ou seja, não cabe fazer diferenciação em razão de quê? Em razão da ocupação funcional, da ocupação profissional ou função por eles exercida. Então, se um é engenheiro, o outro é médico, a ocupação profissional não pode ser elemento discriminante para a cobrança de tributos, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. O nome do rendimento também não pode ser utilizado como fator discriminante. Se é subsídio, se é remuneração, se é soldo, se é salário, o nome não pode servir de elemento discriminante. Então, a ocupação profissional e a denominação, a nomenclatura, não podem ser utilizados como elementos discriminantes para tributação desigual. O princípio da capacidade contributiva é imbricado ao princípio da isonomia. Na verdade, alguns entendem que é uma coisa só, é um princípio só. Outros entendem que o princípio da capacidade contributiva é um princípio para concretizar o princípio da isonomia. Olha o que diz aí o artigo 145, parágrafo 1º. De uma forma geral, o que o princípio da capacidade contributiva ele determina é que deve haver uma pessoalização da tributação. O que é essa pessoalização da tributação? É justamente cada contribuinte pagar tributo conforme as suas características pessoais. Tá bom? Conforme as suas características pessoais. Olha o que diz o parágrafo 1º do 145. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar. Então, permite à administração tributária identificar o quê? O patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. E a própria Constituição diz, desde que respeitados os direitos individuais. Então, presta atenção. Caráter pessoal da tributação é pagar tributo conforme a sua capacidade econômica. Para que a administração pública saiba qual é a capacidade econômica de determinada pessoa, ela tem que ter poderes. E por isso mesmo a Constituição diz, olha, respeitando os direitos individuais, a administração tributária ela pode identificar qual é o patrimônio, o rendimento e as atividades dessa pessoa, tá bom? Agora veja, está aí em vermelho, sempre que possível, os impostos, não é verdade? Então aqui é uma determinação em relação à cobrança de impostos. Só que o Supremo já decidiu que esse princípio da capacidade contributiva ele se aplica a todo e qualquer tributo, tá? E não apenas aos impostos. A literalidade da Constituição fala impostos, mas o entendimento da jurisprudência é que ele se aplica a todo e qualquer tributo. Sempre que possível, porque é verdade, às vezes, a depender da característica de determinado tributo, não é possível fazer essa
pessoalização. Por exemplo, nos tributos sobre o consumo, é difícil pessoalizar, né? Um pacote de arroz, a tributação é a mesma. Seja o consumidor uma pessoa rica ou seja o consumidor uma pessoa pobre. Então, é difícil na tributação sobre o consumo pessoalizar. Por isso que o correto é que a tributação sobre o consumo não seja tão alta como ela é no Brasil. No Brasil, em torno de 50% da carga tributária é arrecadada dos tributos sobre o consumo, né? E faz com que a nossa carga tributária seja injusta, né? Exceção ao princípio da capacidade contributiva. Como assim exceção? Veja, eu vou poder ter uma tributação que não respeite as características pessoais do contribuinte, se ela tiver por finalidade extrafiscal. Se ela tiver uma finalidade extrafiscal. E o que é a extrafiscalidade? A extrafiscalidade é utilizar a cobrança de tributos para modular comportamentos, induzir, inibir determinado tipo de comportamento. Então, por exemplo, são extrafiscais impostos de importação, exportação, produtos industrializados, operações financeiras. Esses tributos servem para regular a atividade econômica. Se quer incentivar a exportação, reduz a alíquota do imposto de exportação. Se quer proibir importação ou dificultar a importação, aumenta a alíquota da importação e vice-versa. Então, você usa a tributação para modular comportamento. Qualquer tributo pode ter uma finalidade extrafiscal em determinada situação específica. O imposto de renda pode ser concedido um benefício fiscal para um setor específico da economia e aquele benefício do imposto de renda ter função extrafiscal, ainda que o imposto de renda não seja um tributo classicamente extrafiscal, tá bom? Então, a extrafiscalidade pode se fazer presente em qualquer tributo. Agora, esses, II, IE, IPI, IOF, são classicamente considerados extrafiscais. Também o ITR é considerado extrafiscal. Tá? A função do ITR é desestimular propriedades improdutivas, não é? Então, se eu tiver um tributo com função extrafiscal, ele pode ter uma tributação que não leve em consideração a condição pessoal do contribuinte, porque o objetivo dele é forçar ou incentivar uma determinada conduta, tá bom? Olha aí, decisão do Supremo aplicando o princípio da capacidade contributiva para taxa, então não é aplicado apenas para impostos, taxa também. Um exemplo aqui, a súmula 667 do Supremo, é um exemplo de concretização do princípio da capacidade contributiva para taxas. Olha o que diz aí. Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição, taxa calculada sem limite sobre o valor da causa. Sem limite sobre o valor da causa, você viola a garantia de acesso à jurisdição e viola também o princípio da capacidade contributiva. Tá? Por outro lado, uma coisa que é muito comum nos tribunais são as custas terem um teto. O valor das custas terem um teto. E quando eu tenho custas cobradas com base no valor da causa, mas que tem um teto de cobrança, essa taxa judiciária ela é constitucional e ela não está violando o princípio da capacidade contributiva, tá bom? Nem também o do acesso à jurisdição. Olha aqui, taxas custas judiciais, é válida a cobrança de custas judiciais, tendo por parâmetro o valor da causa, ou do bem, ou do negócio jurídico, desde que definidos limites mínimo e máximo e tenha uma razoável e proporcional correlação com o custo da atividade, não é? Porque as taxas elas devem ter relação
com o valor do serviço prestado ou do exercício do poder de polícia que seja realizado. Né? As taxas têm que ter essa correlação da sua base de cálculo com o custo da atividade estatal. E do ano passado esse julgado, hein, pessoal? Instrumentos para concretizar o princípio da capacidade contributiva. Progressividade de alíquotas. O que é a progressividade de alíquotas? À medida em que aumenta a base de cálculo, aumenta a alíquota aplicada. Por exemplo, imposto de renda, né? Você tem uma faixa de isenção, aí a pessoa ganha um salário, tem uma alíquota, ganha um salário maior, outra alíquota, até a alíquota máxima, que é 27,5%. Então, quando eu tenho essa técnica de, à medida em que aumenta a base de cálculo, aumenta a alíquota, eu tenho a técnica da progressividade. E a outra técnica, que também serve para concretizar o princípio da capacidade contributiva, é a da seletividade. Enquanto a da progressividade, à medida em que aumenta a base de cálculo, aumenta a alíquota, a da seletividade determina que alíquotas diferentes devem incidir a depender das características de determinada pessoa ou determinado produto. Então, a depender do contribuinte ou do objeto da tributação, a alíquota poderá ser diferente. Veja, um critério muito utilizado para a seletividade é o critério da essencialidade. Quanto mais essencial o produto, maior a alíquota. Perdão, quanto mais essencial, menor a alíquota. Quanto menos essencial, ou seja, quanto sendo supérfluo, maior a alíquota, tá? Então, isso aí eu tenho no ICMS, eu tenho no IPI. Produtos básicos devem ter alíquotas menores, porque são essenciais. Então, quanto mais essencial, menor a alíquota. Quanto menos essencial ou supérfluo, maior a alíquota. Eu tenho aí uma seletividade em razão da essencialidade, tá bom? Mas a gente pode ter também essencialidade com outro critério. Perdão, a gente pode ter também seletividade com outro critério que não seja a essencialidade. Por exemplo, aí para o IPTU. Para o IPTU, nós temos seletividade em razão da localização do imóvel ou em razão do uso do imóvel. É seletividade, uso e localização. E o IPVA? Podemos ter também seletividade no IPVA em razão do quê? Do tipo do veículo ou da utilização que seja dada a ele. Então, é outro exemplo de seletividade. Então, progressividade e seletividade são dois instrumentos de concretização do princípio da capacidade contributiva. Olha aqui o STF, importante decisão, já é antiga, mas é muito importante. O Supremo entendeu que é constitucional progressividade de alíquota para o ITCMD. Vocês devem ter visto isso nas aulas de impostos, né? É constitucional a progressividade de alíquota do ITCMD, porque, ainda que seja um tributo real, o Supremo disse que o princípio da capacidade contributiva se aplica a todo tributo, real ou pessoal, tá bom? Então, é constitucional alíquotas progressivas para o ITCMD. Uma forma de concretizar o princípio. Aqui uma questão importante, tá? Do ano passado, acho até que foi exatamente em repercussão geral. Veja bem, muito importante essa decisão. Energia elétrica e telecomunicações representam um bem, a energia é bem, e um serviço, telecomunicações é um serviço, essenciais. Concordam comigo? São essenciais, certo? Mas o que é que era muito comum acontecer nos estados em relação ao ICMS? Os estados fixavam a alíquota de ICMS sobre energia elétrica ou telecomunicações em percentual superior
ao percentual, a alíquota que ele aplicava a todos os bens em geral, a alíquota padrão do ICMS. Então, tinha lá, a alíquota padrão do ICMS no Estado era 17%. Mas para telecomunicações ou energia elétrica, ele aplicava 20%, 25%, 19%. O que foi que o STF decidiu? Que a essencialidade do produto, né, a técnica da essencialidade, ela tanto exige que bens essenciais tenham alíquotas menores, como também ela tem um viés negativo. Ela proíbe que bens essenciais ou serviços essenciais tenham uma alíquota maior do que a alíquota padrão que é utilizada pelos estados. Então, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da aplicação de alíquotas maiores para energia elétrica e telecomunicações, maiores do que a alíquota padrão que o Estado usa para os bens em geral. Só que como isso era muito comum, acontecia em vários estados, o Supremo declarou a inconstitucionalidade, mas olha aí no finalzinho, ele modulou os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2024. Até lá, os estados têm o prazo aí para mudarem suas legislações. Se não mudarem, a partir de 2024 é inconstitucional essa cobrança. Então, o natural é que os estados façam leis, reduzindo essa alíquota sobre telecomunicações e energia elétrica, com entrada em vigor a partir de 2024. E até lá, essa cobrança diferenciada ainda está legitimada por essa modulação do Supremo, tá bom? Muito importante esse julgado. Princípio da isonomia e extrafiscalidade, aqui um exemplo, ó. O regime do simples, né? Não há ofensa ao princípio da isonomia se por motivos extrafiscais a lei imprime tratamento desigual a microempresas e empresas de pequeno porte, afastando do regime do simples aquelas cujos sócios têm condição de disputar o mercado de trabalho sem assistência do Estado. Veja, o Simples é um programa simplificado de arrecadação de tributos, não é? Não é todo mundo que pode entrar no Simples, não é todo mundo que pode aderir a essa forma de arrecadação. Algumas atividades ficam de fora. Aí, alguma dessas atividades que ficou de fora pleiteou no Poder Judiciário o seu ingresso, alegando violação ao princípio da isonomia. E aí o Supremo disse, olha, quando se concede um benefício fiscal por razões extrafiscais, alguém ter ficado de fora dele, alguma categoria ou grupo, isso não é violação ao princípio da isonomia. Entenderam? Princípio da irretroatividade tributária. Esse princípio não possui exceção. O que é que diz o princípio da irretroatividade? Ele diz que uma lei que instituir ou aumentar tributo, é uma lei específica essa, hein? Instituir ou aumentar, só essas situações. Ela nunca vai poder alcançar fato gerador ocorrido antes da entrada em vigor dessa lei. Então, lei que aumenta ou institui tributo nunca pode alcançar fato gerador ocorrido antes do início da sua vigência. Tá bom? Não tem exceção esse princípio. Cuidado, pessoal, tá aí o aviso para vocês, para não confundir esse princípio com o artigo 106 do CTN. Depois a gente até vai dar uma olhada melhor nele, mas já pontuando aqui, o 106 do CTN, ele permite a retroatividade da legislação tributária, permite. Agora, quando é que a legislação tributária retroage? Só em duas causas, ou dois casos. Quando ela for expressamente interpretativa, ou quando ela for benéfica em matéria de penalidades e infrações. Então, expressamente interpretativa ou quando for benéfica em matéria de penalidades ou
infrações, tá bom? Só nesses casos será possível a retroatividade da legislação tributária. Aí você pergunta, então esses casos do 106 não representam exceção a esse princípio? Não, não representam. Por que não representam? Porque esse princípio ele só se refere a duas leis específicas. Quais são? A que institui ou a que aumenta tributo, tá? E o 106 não trata dessas leis, tá bom? Trata da benéfica em matéria de penalidade ou da interpretativa. Então, esse princípio não possui exceção. Princípio da anterioridade tributária, muito importante esse princípio, né? O que é que ele determina? Ele determina que entre a publicação da lei que instituía ou majorar tributo, entre a publicação da lei que instituía ou majorar tributo e a sua cobrança, o início da sua cobrança, deve haver um prazo para que o contribuinte não seja surpreendido, para que o contribuinte não seja pego de surpresa com o aumento de tributação. Então, deve haver um prazo. Esse prazo, a Constituição traz dois tipos ou dois comandos, duas regras constitucionais para atender o princípio da anterioridade. O primeiro comando é a anterioridade de exercício, que determina que entre a publicação da lei e a cobrança, publicada a lei, determina, em outras palavras, determina que, publicada a lei, a cobrança só pode ser feita a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Cobrança só a partir do primeiro dia do exercício seguinte. E o outro comando, a outra regra constitucional da anterioridade, é a anterioridade da noventena. Entre a publicação da lei e a cobrança, deve haver um prazo mínimo de 90 dias. Prazo mínimo de 90 dias. Na redação originária da Constituição, a gente só tinha a anterioridade de exercício. Mas aí o que é que acontece, como regra geral? E aí o que é que acontece? Se houvesse a publicação da lei em 31 de dezembro, em 1º de janeiro já poderia ser cobrado o tributo. Então, para evitar uma situação como essa, foi trazida para a regra geral também a anterioridade da noventena para garantir, no mínimo, 30 dias de antecedência. Tá bom? O que a Constituição diz como regra geral? A regra geral é que todo tributo deve seguir tanto a anterioridade da noventena quanto a de exercício. A regra geral é que todo tributo deve seguir ambas as anterioridades, exercício e noventena. Agora, existem diversas exceções, como vocês já sabem, e o que eu vou pontuar para vocês aqui são 3 situações de regra. Veja bem, a regra geral a gente já sabe qual é, tem que seguir as duas anterioridades. Só que eu tenho um grupo de tributos que só seguem a anterioridade de exercício, são esses primeiros aí, ó. Só seguem a anterioridade de exercício, imposto de renda, base de cálculo do IPTU e base de cálculo do IPVA. Imposto de renda, base de cálculo do IPTU, base de cálculo do IPVA. Só seguem a anterioridade da noventena, IPI, contribuições para a Seguridade Social, restabelecimento de alíquota da CID combustível e restabelecimento de alíquota do ICMS combustível. E não seguem qualquer regra da anterioridade, ou seja, publicada a lei, já pode haver a cobrança. IOF, IEG e o empréstimo compulsório nos casos de guerra externa e calamidade pública. Tá bom? Presta atenção, pessoal. Da primeira linha aí, destacar o seguinte, olha, IPTU e IPVA é só a base de cálculo, tá? Se for aumento de alíquota, vai seguir o quê? Vai seguir regra geral. Porque se o tributo não estiver na primeira linha, nem na segunda, nem na terceira, é porque ele segue a regra geral. E a regra geral é que ele tem que seguir ambas as anterioridades. Então, se for aumento de alíquota de IPTU, alíquota de IPVA, segue ambas as regras. Da segunda linha, destacar aí, ó, o IPI, tá? É noventena, ele não está junto de I, IE e IOF, ele está separado. IPI segue a noventena. Contribuições para a Seguridade Social, restabelecimento de CID combustível e restabelecimento de ICMS combustível.
restabelecimento de alíquota, né? Se for alguma outra situação, base de cálculo, aumento e não restabelecimento, e se for algo tratando de base de cálculo em relação a CID ou ICMS combustível, vai cair para a regra geral, tá? E aqui da terceira linha, destacar o seguinte, olha, não segue qualquer anterioridade, IE, IOF e EG, tranquilo, né? Mas veja a questão do empréstimo compulsório. Nós temos três tipos de empréstimo compulsório no previstos na Constituição. O empréstimo compulsório, no caso de guerra externa ou calamidade pública, eles não seguem qualquer regra da anterioridade. Nós temos um terceiro tipo, qual é? É o empréstimo compulsório no caso de investimento público urgente. E no caso de investimento público urgente, ele não está na linha 1, na 2, nem na 3. Então, ele vai seguir o quê? Vai seguir a regra geral da anterioridade. Veja, é um tributo que a Constituição chama de urgente, mas ele vai seguir ambas as regras da anterioridade, tanto o exercício quanto noventena. Tá bom? Ficar atento. Tá bom, pessoal? Temos várias questões jurisprudenciais sobre o princípio da anterioridade. Eu vou encerrar aqui esse bloco. O próximo bloco a gente vai iniciar tratando de questões jurisprudenciais a respeito do princípio da anterioridade. Tá bom? Até mais. Tchau.